E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as causas e também o grande problema que levou à morte do querido mangaka Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, dessa franquia de sucesso, que, se eu não me engano, é o segundo mangá mais lido no mundo. Bem, ele teve o seu falecimento dia 1º de março e foi divulgado a morte dele, né, dia 8 de março. Obviamente não sei as causas do porquê foi divulgado, talvez pedido da família e tudo mais, para poder fazer um enterro em paz, mas de qualquer forma, houve uma causa dessa morte. E essa causa foi hematoma subdural agudo. Você sabe o que é isso? Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre esse tipo de problema que pode acontecer com você ou alguém da sua família e é muito mais comum do que muita gente pensa. Então, galera, fica ligado nesse vídeo, já dá o like, se inscreve, ativa o sininho, porque esse tipo de informação eu sempre vou trazer aqui no canal para poder te ajudar, te auxiliar, beleza? Então já deu like, se inscreveu, ativou o sininho, já fez sua parte, vem comigo. Bem, enfim, foi uma notícia muito triste. Eu sou um grande fã de Dragon Ball. Se bobear, um dos animes que eu ainda continuo vendo, né? Porque os outros eu não tenho tempo, mas esse ainda continuo vendo, ainda continuo acompanhando o mangá. Então, para mim, foi uma notícia extremamente triste mesmo, de verdade. Lembrando que ele faleceu dia 1º, foi divulgada a morte ontem, né? Dia 8 de março, beleza? E a causa da sua morte, segundo os médicos, né? Foi esse hematoma subdural agudo, que nada mais é do que um coágulo sanguíneo no cérebro, tá? Então, bem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de problema. O que é esse problema? Basicamente, botando de uma maneira bem básica, na verdade é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, ok? Né? Vai, a palavra hematoma, tu lembra de sangue, né? Beleza? Hemato, sangue. Subdural, ou seja, sub, abaixo, dural, uma parte dura. Que parte dura é essa? O seu crânio, beleza? E agudo, obviamente, alguma coisa, né, bem, enfim, forte, vamos dizer assim, beleza? Então, olha só, isso daí pode parecer que é uma coisa muito, né, poxa, surreal. Não é. Na verdade, isso é causado basicamente por algum traumatismo craniano de alto impacto. Olha, que traumatismo craniano de alto impacto pode ser? Por exemplo, uma pancada na cabeça, né? Você levou uma pancada forte na cabeça. Você teve uma queda, né? Escorregou, bateu com a cabeça no chão, né? Pode ser um acidente de carro ou até, quem sabe, uma agressão física, beleza? Então, esses são as principais causas do que levam a um coágulo no cérebro, né? E o que leva a esse hematoma subdural agudo. Galera, isso daí é mais comum do que a gente pensa. Não é isso, galera? Então, isso pode acontecer nas melhores situações, nas melhores famílias, que a gente costuma falar, tá? Agora, como ele é abaixo do crânio, ele atinge uma das meninges, chamado dura mater. Lembrando que abaixo do crânio, antes de chegar no cérebro, nós temos meninges, né? Ou seja, estruturas de proteção, membranas de proteção, beleza? Nós temos a dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater, ela fica logo em contato com o crânio. A aracnoide fica na meiuca, pia mater fica mais próximo aí do seu cérebro, beleza? Ou do seu encéfalo como um todo, ok? Tá? Enfim, a causa da morte foi essa, mas não tivemos informações, não foi divulgado a informação de que, enfim, se sofreu esse, né, artista, sofreu algum tipo de pancada, se foi algum tipo de acidente, né? O que levou a isso não foi divulgado, beleza? Agora, a gente precisa saber um pouco sobre isso. Legal, você já sabe que é uma pancada e tudo mais, né? Agora, pode acontecer que após esse trauma, após essa pancada, o paciente não apresente sintomas de início. Então, às vezes fica difícil você acabar, né, diagnosticando esse problema, né? Às vezes pode aparecer após 40 dias do trauma, entendeu? E agora essa parte que é uma parte interessante, uma parte relevante. Os principais, né, sintomas desse problema são, primeiro, dor de cabeça, né, uma dor de cabeça intensa, uma dor de cabeça que não vai passar com medicação, né? Você vai tomar sei lá, uma dipirona, um paracetamol, e isso não vai adiantar. Essa pessoa vai ficar com mais sonolência,
vai ter mais confusão mental, às vezes perda de movimento de uma parte do corpo, né? Alteração na fala, entendeu? Então, esses sintomas, eles são muito característicos desse tipo de impacto. Então, sempre você tem que ficar ligado, tá bom, pessoal? Beleza? Agora, esse problema, ele pode acabar, vamos dizer assim, exagerado não, mas vamos dizer, extrapolado em questões de pessoas que acabam tomando medicamentos, por exemplo, para afinar o sangue, né? Pessoas que fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas, né? Eles têm maior risco de desenvolver, né, esse quadro após levarem, obviamente, uma pancada na cabeça. Obviamente, eu não estou aqui falando que esse artista, o Akira Toriyama, ele ingeria muito bebida alcoólica ou ele tomava algum tipo de medicamento. Não estou falando isso, tá, pessoal? Então é importante, eu só estou colocando aqui alguns motivos, né, do que pode levar a esse problema, tá bom, galera? Então, não sei basicamente nada da vida dele, inclusive ele era bem recluso, pelo que eu soube aí, tá? Mas de qualquer forma, galera, isso é importante para apresentar algum sinal de alerta, ok? Então, dor de cabeça intensa, confusão mental, náusea, vômito, sonolência, letargia, fala arrastada, né? Perda de movimento, né? Enfim, tudo isso é para a gente ficar bem de olho, ok? Em casos mais graves, né? A pessoa leva a alguma crise convulsiva ou até pode entrar em coma e, enfim, no final do processo pode levar à morte, ok? Então, galera, quando alguém apresentar esses sintomas, é importante que a pessoa tenha um atendimento rápido. Isso é crucial para evitar qualquer tipo de problema mais grave para esse paciente. Evitar algum tipo de sequela e evitar a morte. Claro, galera, isso daí, para a gente que é mais leigo sobre o assunto, é importante, por quê? Porque isso liga um sinal de alerta que muita gente às vezes não percebe. Isso pode ter acontecido com as pessoas ao redor. Pessoas não sabiam que poderia levar a isso. Às vezes, o cara teve uma dor de cabeça intensa, tomou remédio e não passou, mas achou que fosse algo simples. Então, né, quando sempre a gente tem algum tipo de problema desse, é melhor ir no médico, entendeu? Tá? Então, mas por que que acontece isso tudo? Vamos lá. Você gerou um hematoma. Ora, quando você tem um hematoma no teu braço, né, você levou uma pancada e essa região fica inchada, fica doendo, fica até quente na região, né, fica, enfim, depois roxo e tudo mais, mas a pele é uma estrutura que consegue se expandir. Faz sentido? Ora, pensa no crânio. O crânio é uma área muito dura, entendeu? Não há uma expansão aqui. Então, qualquer impacto que leva a um inchaço, ora, se essa parte que é o crânio é dura, você está criando um inchaço, está comprimindo quem? A parte abaixo, que é o cérebro, entendeu? Então, você leva a uma hipertensão intracraniana, entendeu? E, claro, essa hipertensão vai levando ao colapso do cérebro. Por isso é o grande problema, ok? Agora, o que o médico deve fazer, então, para tentar evitar isso? Claro, você tentar aliviar essa pressão. Como você alivia? Uma simples operação. O processo não é tão, assim, prejudicial. Então, vai fazer basicamente um orifício no cérebro, né? Tirar essa parte, para que haja uma drenagem, né? A pessoa vai drenar, o médico vai drenar esse sangue que está comprimindo o cérebro. E é claro, esse processo de drenagem vai fazer com que o paciente ele acabe melhorando os sintomas e evitando o seu falecimento, entendeu? Tá? Então, se obviamente essa pessoa não for operada a tempo, né, pode entrar em hipertensão intracraniana, entrar em morte cerebral, devido a essa extrema pressão. Isso também pode acontecer, algo que é similar a isso, acontece quando a pessoa tem meningite. A pessoa tem meningite, é claro, aí são outras causas, né? Pode ser meningite viral, bacteriana, fúngica, né? Enfim, tem agentes infecciosos que acabam afetando as membranas, as meninges, né? Então, isso também leva a uma hipertensão intracraniana que leva ao colapso. Por isso que a meningite, ela é muito perigosa, entendeu? Tá? Mas nesse caso não, nesse caso provavelmente foi alguma pancada que ele tomou e que levou a esse quadro. Beleza, galera? Então é importante a gente sempre ficar ciente sobre isso, para que caso um dia aconteça, a gente espera que não aconteça, né? Mas caso um dia aconteça com você ou alguém próximo a você, que você saiba
né, que levar ao médico para evitar, né, algum tipo de, enfim, quadro mais grave, é essencial. Beleza, galera? Tranquilo? Então vou ficando por aqui. Espero muito ter ajudado vocês com esse tipo de informação. É claro, eu fico muito triste com o que aconteceu. De verdade, poxa, eu gosto muito de Dragon Ball, de verdade mesmo. Então, poxa, meus sinceros agradecimentos a esse grande artista e, claro, meus sinceros pesares, meus sentimentos a ele, a toda a família, a toda a comunidade Dragon Ball. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima.